Nós não devemos encarar a digitalização como uma ameaça ao nosso trabalho, pelo contrário, quanto mais rápido a gente reconhecer que é complementar, que veio para o nosso bem, mais rápido a gente vai tirar o benefício que isso pode nos trazer, né. Então a gente precisa se aprofundar nisso e fazer a roda girar. Fala pessoal, sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Sellers Cast. A gente está agora aqui no episódio número 38, né? Número 38 chegando aí na segunda temporada. Para quem já nos acompanha aí sabe que a gente busca aí 21 episódios por temporada. Então a gente está chegando na reta final já da segunda temporada, episódio 38. Mas não diferente de nenhum outro, quem nos acompanha aqui sabe que a gente traz só fera para falar com uma história, experiência pesada, e hoje não vai ser diferente. Antes de apresentar o nosso convidado de hoje, né, quero dizer para quem está chegando aqui pela primeira vez, meu nome é me chamo César Duro, sou CEO da Sellers, CEO e fundador da Sellers, né, e estamos aqui justamente para proporcionar mais momentos de interação e conhecimento, né, junto com a nossa comunidade aí. Bom, deixa eu começar aqui, né? Vou pegar aqui, a gente tem um script bem legal aqui, porque o Maicon, ele tem uma carreira, cara, muito legal. A gente já teve a oportunidade, né, Maicon? Primeiro, obrigado por estar aqui hoje. Eu agradeço. Né? Obrigado por ter vindo aqui. Né? Para quem não, né, tá assistindo aí de manhã, no carro aí, tranquilão, a gente tá gravando aqui à noite, né? Final do dia aqui em São Paulo. O Maicon teve a correria dele o dia inteiro aí e veio para cá, então fico muito agradecido aí, Maicon, por ter vindo. Mas o Maicon, ele tem uma experiência, né, de vida e profissional muito bacana. A gente teve a oportunidade de almoçar junto, já trocar ideia, já foi muito legal. A gente já deveria ter gravado aquele dia, né? Já teve... Melhor não, né? Não, dá pra editar. Mas, cara, assim, eu quero, né? O Maicon teve Unilever, Mondelez, Bombril, né? E agora ele tá como diretor de vendas da Haribo, né? Maicon, fica à vontade de te apresentar e mais uma vez seja muito bem-vindo. Legal. Primeiro, César, obrigado pelo convite. Como eu te disse, eu me sinto lisonjeado de estar aqui, porque realmente as pessoas que são entrevistadas são muito fera, né? Tem pessoas que eu já tive o prazer de trabalhar, e é muito bom poder estar aqui, dividir um pouco da minha história e um pouco do que eu já fiz. Quando a gente erra, a gente sabe que dói, então eu espero que as pessoas não cometam os mesmos erros que eu cometi no passado. Então, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui, conhecer você melhor, conhecer um pouco a Sellers melhor e dividir minha história com todo mundo. Legal. Michael, conta um pouquinho só, rapidamente, assim, passando bem por cima da tua trajetória, assim, pode ficar bem à vontade só para contar ali onde é que tu começou, né, enfim, me conta um pouquinho só de maneira superficial, depois a gente vai entrar mais no detalhe. Tá bom, legal. Bom, tô com 46 anos, comecei a trabalhar muito cedo, com 13 anos, né, ninguém começa a trabalhar com 13 anos porque quer, foi porque eu precisava. Exato. Fui trabalhar numa oficina mecânica, então o senhor Eduardo lá, dono da oficina, obrigado, também já começo agradecendo, né. Legal, Acho que tem pessoas que passam na nossa vida para transformar, e o Eduardo, sem brincadeira, foi uma das pessoas que fez com que eu mudasse e conhecesse o que era o trabalho já desde cedo. Trabalhei em oficina mecânica, fiquei 3 anos, fui para uma autopeça mais 6 meses, depois virei office boy, contas a pagar, né? Fiz de tudo um pouco e comecei a trabalhar em vendas numa empresa de telefonia. Aí foi meu primeiro contato aí com o mundo comercial, né? Eu como um oriental, né? O oriental ele já é meio tímido, né? Você imagina, eu no ápice aí dos meus 20 anos comecei a ser vendedor de Era tímido, telefone. né? Era tímido, né? Era tímido, era tímido. Não que eu seja sem vergonha agora, né? Mas, enfim. Eu acho que a primeira experiência da área comercial foi boa para eu justamente me desinibir um pouco, começar a entender um pouco da área comercial, começar a conseguir negociar, né? Não que as outras experiências até esse momento não tenham sido importantes, todas tiveram um sentido na minha vida. Eu acho que isso é a principal coisa que a gente tem que ter na vida, né? Nem sempre a gente passa por uma coisa que a gente quer, porém a gente tem que aprender. Né? A primeira coisa que eu sempre falo para todo mundo, trabalhar cedo nunca é gostoso. Né? Logicamente que a gente prefere jogar bola, andar de bicicleta, mas tive que trabalhar. E qual foi o que eu aprendi daquilo ali, né? Aprendi que as coisas não vêm fáceis na vida. Eu não sou acostumado a ter coisas fáceis na vida. E eu sempre lutei minha vida inteira. E luto até hoje, e vou lutar até o dia que eu tiver que ir dessa para melhor, né? Então, a gente tem que
sempre pensar dessa forma, né? Nem sempre o que a gente quer, o que a gente planeja vai acontecer, porém, temos que estar prontos para reagir e, logicamente, dar a volta por cima, né? Eh, Fui para a área comercial, fiquei 3 anos ali numa empresa chamada IR7, na ocasião. Tive o prazer de atender toda Santa Efigênia, uma delícia, né? Que legal. Conheci de tudo um pouco ali na Santa Efigênia, também negociava com Ericsson, fazia licitações públicas para essa empresa. E aí falei, poxa, mas estava entrando na faculdade, fiz comércio exterior, falei, preciso fazer uma coisa ligada ao que eu estudo, né? Eu, como descendente chinês, né? Decidi fazer comércio exterior, né? Chinês, contrabandista, comércio exterior, tudo a ver, né? Brincadeiras à parte. Santa Efigênia? Fui fazer essa Efigênia, pegou, né? Fui fazer comércio exterior e aí optei em sair dessa empresa de telefonia. Fui fazer um estágio numa despachante aduaneira chamada Intermatrix. Tereza e Regina, as proprietárias, obrigado pela oportunidade também, né? Fiquei 6 meses nessa empresa e tive a grata oportunidade para a Unilever. Mais uma vez, a gente fala que algumas pessoas passam a nossa vida e transformam a nossa vida. A Unilever foi uma empresa que transformou minha vida e me deu a oportunidade de conhecer o que é trabalhar numa multinacional e o que era trade marketing na ocasião. Isso lá em 2000. Imagina. Né? 2000, No início, né? me chamaram para entrevista. Tem uma oportunidade para você, trade marketing. Eu, trade o quê? Né? Tu fazia trading, né? Exatamente. Fui para a Unilever participar de um projeto de Welcome Plan para Procter & Gamble. Procter entrando no Brasil, eu na categoria de detergentes em pó, precisávamos bloquear a Procter no Brasil, então foi dessa forma que eu entrei na Unilever. Que legal, cara. E acho que isso foi um fator determinante também na minha vida, porque puxou uma capacidade analítica muito grande, porque eu passava o dia inteiro analisando dados. Para que diariamente nós tínhamos um war room, né, para endereçar e combater Procter & Gamble no Brasil. Todo dia. Então a gente rodava os cenários, 8 da noite, toda a diretoria entrava na sala, olhava as informações, precisamos reagir aqui, qual que era o plano. No outro dia de manhã já tinha todo o pacote de ações para a equipe de vendas já reagir no mercado. Foi dessa forma que nós conseguimos bloquear a entrada da Procter no Brasil. Fiquei na Unilever 6 anos, passei por 3 categorias, detergentes em pó, hair care, sabonetes, voltei para hair care de novo. Recebi um convite para ir para Kraft Foods na ocasião, e aí foi minha primeira posição gerencial, assumi a posição de gerente de trade marketing categoria de biscoitos. Nervosa pra caramba? Nervosa, né? Então, uma categoria que tem muitos players locais, logicamente que a maioria deles trabalhavam na ocasião, e trabalham muitos até hoje, com uma estratégia de preço muito agressiva, né? O que faz com que a margem seja sempre um fator crítico nessa categoria, né? Então, como você cresce de uma forma sustentável, combatendo players de baixo custo, né? Então, nós tínhamos um sortimento: biscoitos recheados, biscoitos salgados, clube social Salt Crackers, aí, biscoitos salgados e biscoitos recheados, logicamente, a marca Traquinas, muito famosa no Brasil, Chocook, Chocolícia e tal. 2 estratégias muito diferentes. E aí, quem estava lá deve lembrar até hoje, né? Fui responsável por lançar um plano chamado Clube Turbo, que tinha o objetivo de aumentar abruptamente a distribuição numérica da marca e praticamente dobrar o sellout. Foi um plano bem audacioso, funcionou. Tive uma passagem, tive 2, 3 passagens em vendas ali também. Tive a oportunidade de tocar o canal Supermercados Regionais, que alguns chamam de Key Accounts regionais, em São Paulo. Também assumi uma cadeira importante lá de marketing, né? Ao longo do tempo, fui responsável pelo negócio de Páscoa na Mondelez. Quem foi Nestlé, quem foi Mondelez sabe o quão nervoso né? É um negócio muito importante para todas as indústrias de chocolates. É um dos principais eventos sazonais do varejo alimentar como um todo, né? Acho que só deve perder aí, logicamente, para Natal. E também tive várias posições em trade marketing na Mondelez. Fui head da categoria de bebidas em pó e sobremesas.
como head de trade marketing, de marketing Páscoa, também tinha pessoas de trade embaixo de mim, né? Depois fui trade marketing canal também, ou seja, como head de trade. E também liderei a área de RTM, né? Então, eu costumo dizer que a Unilever foi responsável por me introduzir no mundo de multinacionais, e a Mondelez foi a escola que eu tive de poder trabalhar em todas as áreas, sabe? É uma empresa fenomenal, a qual eu tive a oportunidade de passar por onde eu quis, né? Eu costumo dizer que eu tive a oportunidade de falar assim, olha, eu quero ir para essa área, e tive a chance de ir, né? Logicamente que nada de graça, né, César? Você tem oportunidade, você pode ir, lógico, mas tem que entregar, Sim. né? Então, também consegui, logicamente, não eu sozinho, mas eu com o meu time, com os times que eu tive, entregar resultados importantes. Tive uma passagem rápida pela Bombril, fui para Bombril para liderar o canal distribuidor, né? Então desenvolvi toda a estratégia do canal distribuidor, implementei isso bem no meio, bem no meio não, bem no início da pandemia. Então fui para Bombril em janeiro de 2021, em março, lockdown. Então você imagina eu com 3 meses de companhia. 2020, isso, desculpa. Entrei em janeiro, março, lockdown, fiz todo o go live de uma estratégia de canal que não existia na Bombril, por Teams e virtualmente, né? Mais uma vez, eu falei que nem sempre está no lugar que a gente está porque a gente quer e acontece uma coisa ruim. Eu costumo falar que teve uma coisa muito boa. O fato de poder fazer tudo virtualmente fez com que eu fizesse as coisas de uma forma muito mais rápida. Pudesse estar, ainda que virtualmente, em vários lugares no mesmo dia, coisa que eu jamais poderia ter feito se fosse presencialmente. Então, isso imprimiu uma velocidade muito grande na implementação dessa estratégia de distribuição na Bombril, tá? No final do primeiro ano, nós entregamos high double digit growth de receita, Caramba. melhoria de margem, e isso tudo virtualmente. Vale a pena lembrar que tinha pessoas no time que nunca tinham feito uma reunião no Teams. Não sabia o que era o Teams, pra você ter ideia. Inclusive, muitos distribuidores não sabiam usar o Teams. Compradores, né? Exatamente, ninguém sabia. Tu falava antes da pandemia com um comprador, tu ia fazer uma reunião online com ele, era incabível, né? Então, eu acho assim, do limão sai uma limonada, Uhum. né? Infelizmente, saí da Bombril, não por opção nesse caso, e vim para a Haribo, onde eu estou até hoje. Entrei na Haribo como gerente nacional Key Accounts, Cash and Carry e E-Commerce, e assumi a posição de diretor há pouco tempo atrás, onde eu também sou responsável hoje pelo canal distribuidor de algumas regionais do Brasil, tá? Então, esse breve resumo que eu dei para você, ele custou aí 24 anos da minha vida, né? Então, dos meus 46, 24 já em multinacionais, tá? Que legal, cara. Não, primeiro, parabéns, assim, a tua história, a tua jornada, cara, principalmente pelo grau de complexidade, né, que tu enfrentou e enfim, das categorias que tu teve, multitask também, né, vendas, trade, enfim. E eu queria entrar um pouquinho nessa parte, Maicon, que é a questão, assim, tu falou ali sobre o Clube Turbo, né? O Clube Turbo, se eu entendi direito, ele foi mais ou menos uma reestruturação da malha de distribuição lá na Mondelez, um programa de excelência, algo nessa linha. Não sei se eu tô equivocado, mas acredito que tenha sido isso. Falando disso especificamente, né, qual foram os principais desafios dessa época, dessa experiência específica? Esse episódio aí do Clube Turbo foi o seguinte, eu tinha 1 mês de companhia. Eu saí da Unilever, Caramba. cheguei na Kraft, o novo presidente, recém-chegado da Argentina, me chamou gentilmente na sala dele e falou assim, o que tá acontecendo com o clube, né? Eu com 1 mês, né, falei assim, não tá indo muito bem, né, chefe? Então, não, tranquilo. Você tem 3 meses para aumentar em 50% a distribuição e dobrar o sellout. 3 meses. Aumentar a cobertura de carteira, isso? Distribuição do pequeno varejo, tá? Então a gente precisava aumentar a nossa positivação, que a gente chama, né? Entendi. A distribuição feita por distribuidor. Boa. Então, primeiro, eu não conhecia a companhia, não conhecia a categoria. E aí eu acho que vai muito mais de você ter uma abertura boa com as pessoas, saber ter um approach correto, né? Para poder engajar a pessoa naquela nova causa, né? Então,
esse fator já era uma coisa difícil, porque eu era novo de companhia. Então, eu tinha que conhecer todo mundo de uma forma muito rápida. Por quê? A estratégia que eu desenvolvi para esse momento era uma coisa que muitas pessoas da companhia não acreditavam ou nunca tinham feitas, tá? Por exemplo, pensa o seguinte, que, logicamente, a distribuição ela vem pelo canal distribuidor, né? E lembrando que, na ocasião, a Mondelez, a Kraft, na época, ela tinha o biscoito, a categoria de biscoito, segmentada só para o canal distribuidor, pro pequeno varejo. Não tinha uma estratégia de biscoitos para atacado. Então, toda a distribuição é feita por distribuidores. Então, guarda esse capítulo. Só que a distribuição, ela pode trazer sellout? Pode, logicamente que pode, traz. Sim. Só que é muito mais lento do que o canal direto. Uhum. Então, tinha que ter uma complementariedade do canal direto para trazer o crescimento de sellout na velocidade que eu precisava. Então, tinha que ser uma estratégia omnichannel, né? Vamos dizer assim, tá? Basicamente, reestruturei, vamos dizer, a estratégia de promocional para o canal distribuidor, tá? Então, nós tínhamos campanha para a equipe de vendas, vamos começar lá de trás, né? Então, quem põe a mão no produto tem que ter um benefício, tem que ser engajado, né? Então, campanha para a equipe de vendas, tinha. Legal. Ferramenta para a equipe de vendas vender. Cara, tinha pack promocional, coisa que a Kraft na época não acreditava, não fazia, na verdade. Tinha material dedicado tanto para a venda do single, que era a unidade do clube social, quanto para a venda no autosserviço, então, ou seja, displays exclusivos para cada ambiente de varejo. Ou seja, você tinha promopack, tinha display para aumentar a visibilidade e tinha, logicamente, uma verba para o cara negociar a introdução e fazer algumas ações. Tá? Então, primeiro capítulo, campanha para a equipe. Engajar o vendedor. Beleza, feito. Segundo capítulo, ferramentas. Feito. Cara, acompanhamento. Então, não adianta a gente lançar uma estratégia sem acompanhar. Acredito muito nisso. Então, a gente tinha um tracking semanal. Toda semana a gente lançava o acompanhamento para toda a equipe de vendas, falando, olha, o objetivo da semana, qual que era? Crescer, exemplo hipotético, 100 positivações aqui nesse distribuidor. Cara, você positivou 80, você está com um gap de 20. Semana que vem você tem que fazer 120. Como é que você vai fazer? Então, as conversas eram todas as semanas, conversas para saber, olha, como que vai endereçar. Funcionou muito bem. Canal distribuidor, 3 meses, a gente chegou, ao invés de 50, quase 60% de incremento. Logicamente, quando a gente despluga a campanha, você tem uma queda, só que o residual era acima de 40%. Então, a gente não só deu o pico, mas depois, quando tirou o residual, o próprio varejo quis manter a marca, que foi ótimo. E aí, como que a gente cresceu o sellout? Canal direto. Mesma coisa, não pode ser só preço. Preço não é sustentável. Então, material dedicado para key account regional, promo pack, né, para sair em kart, ou seja, pensa que para desenvolver um pack eu preciso do time da planta, né? Sim, para sair de ponto de dentro de casa. Só um agravante. Eu tinha um mês de companhia e eu precisava desenvolver a arte, desenvolver o SKU, desenvolver tudo. Cara, em um mês o time de marketing me suportou, a gente conseguiu lançar esse produto. Não fui eu que fiz. Uhum. Né? Por isso que eu falei para você, acho que uma das principais vitórias foi o approach, foi engajar o time, porque eu precisava do time da companhia multifuncional para fazer isso acontecer. Né? E, enfim, tinha display, tinha investimento para compra de espaço, encarte, etc., para o canal direto, o promo pack e também acompanhamentos semanais. Gente, ó, meta de encarte. Canal Key Account regional. Cara, a gente precisa encartar nessas redes, porque essa rede vai trazer share. Ou seja, Carrefour, GPA, tinha que ter 2 lâminas por mês. Primeira decena, segunda decena, ou não. Entendeu? Então, a gente tinha objetivos claros para a equipe de vendas, já acompanhava e falava, ó, tá vindo, não tá vindo, o que precisa mudar? E a equipe respondia. Foi impressionante, cara. Assim, foi muito legal, né? E aí, o pessoal gostou tanto que eu fui parar em vendas, né? Então, o Romeu Lacerda, que era o diretor lá, comercial, gostou da estratégia, me chamou para vendas, fui promovido para tocar o Key Account regional em São Paulo na ocasião, tá? Mas foi isso, basicamente, tá? Que legal, cara. Pô, parabéns. Porque falando, já imagino o grau de complexidade, assim, mas o squad que deve ter sido montado, assim, para fazer um multitask desse, de envolve marketing, envolve vendas, cria ferramental, treina, executa.
E o principal, cara, que eu acho que é um pouco da cultura que a multinacional tem, mas que às vezes é difícil de replicar, é a cultura da governança, né? Tipo assim, cara, vamos ver como é que foi, como é que... Ah, deu 80, ficou com gap de 20, velho, 120, como é que vai fazer isso? Qual é o FCA que a gente vai fazer agora para poder trazer isso de volta? E implementar isso sistematicamente, consistentemente e conquistar o resultado é uma densidade absurda, né, cara? Sim, sim. Eu acho que tem que ter sinceridade, né, César? A Aham, verdade é essa. aham. Gente, não tá funcionando, não pode ter ego, Total, né? Eu acho que total. todo mundo comete enganos. Acho que o mais importante é a gente reconhecer o erro e reagir rapidamente, e mudar a rota para frente, porque senão você vai continuar perdendo, né? Negar o erro é a pior coisa. E não vou falar que o plano foi perfeito, não, teve coisa que não funcionou. O displayzinho pro single Porsche não funcionou, acho que não vende o unitário do Clube Social até hoje, gente. Sim. Mas o Promopec é uma coisa que a Mondelez usou por uma década, pelo menos. E até quando eu saí de lá ainda tinha Promopec, né? Então, eu acho assim, é fundamental reconhecer os erros e, mais uma vez, mudar. Quanto mais rápido você reconhecer e não tiver a resistência de que tá errado, mais rápido você tende a superar o desafio, entendeu? Total. E isso em várias posições eu tive. Não foi só nesse. Foi que foi super bem sucedido, mas teve coisa que não funcionou. Sempre tem, né? Claro, É que é claro. muito fácil aceitar e falar, eu É, fiz tudo maravilhoso. hoje eu se consagro. Cara, tu sabe que assim, eu gosto muito dessa. Que eu acho que é um contrassenso, né, cara? A gente antes aqui no nosso bate-papo prévio aqui, a gente falou, de certa forma, um pouco sobre isso, assim. A nossa cultura, ela não é preparada para o erro, né? As pessoas, elas não gostam de errar, né? Parece que assim, o erro, ou tu vai delegar o erro para outra pessoa, ou tu vai esconder debaixo do tapete, né? Tipo, de tanto medo que as pessoas têm de tratar o erro. E, cara, quando na verdade o erro é parte da melhoria contínua, não tem jeito, né? A Exatamente. gente acabou de fazer, cara, a revisão lá na Celas, a gente acabou de fazer a nossa revisão de visão, missão e valores, né? E um dos valores, cara, que eu faço questão, toda vez que eu vou revisar, assim, vem lá a revisão e tal, puta, se não tem, eu vou lá, meu, colocar aqui, que é a permissividade ao erro, né? Porque eu acho que isso molda a cultura, cara. Quando tu cria um ambiente que errar não é buscar culpado e errar é permitido. Óbvio que, assim, o erro não é que a gente incentive o erro, a gente incentiva a tentativa, né? Coragem. Coragem, velho. Faz, velho. Toca essa parada aí. Vamos ver o que vai acontecer. Se der errado, a gente vê onde é que deu errado e faz uma V2, faz uma É, V3, faz uma V4. Uma hora estabiliza isso aqui. Outra coisa, vai errar. V1, V2, V3, V4, V5. E vai fazendo isso sistematicamente, porque, cara, isso dá consistência pro negócio e cria uma porrada de cenários que tu já te prepara, que tu já entende, tu cria a organização fica mais madura, né? O time fica mais maduro, o profissional fica mais maduro quando a gente trabalha com erro. Só que implementar isso, cara, ainda mais quando a gente está fazendo uma ação intracorporativa, mas entre também outras empresas. Então, claro, distribuidores são outras empresas, são outras equipes, são outras sim. culturas, né? Então é ainda mais complexo fazer esse alinhamento de enfim, de execução, né? É. Cara, deixa eu entrar aqui num outro bloco, que é um bloco, assim, que é um assunto que cada dia tá mais em alta. E eu acho que tu pegou, né, uma época muito legal e criou muito case legal. A gente falou sobre isso no nosso almoço aquele dia. E-commerce, né, cara? Tu tem uma bagagem, uma experiência muito legal com e-commerce, né? Na Mondelez, né? Se eu não tô Mondelez, enganado, na na Bombril, Bombril, né? Cara, o que tu, assim, primeiro, assim, se quiser contar um pouquinho da tua experiência com e-commerce e depois, assim, como é que tu enxerga o futuro do e-commerce nesse setor, né? De bens de consumo, o que tu entende como tendência a ser observada, riscos, erros para serem evitados. Fala um pouquinho disso. eu, eu acredito que o e-commerce ele é um negócio sem volta, né? A gente precisa incorporar ele à nossa realidade como um complemento de vendas. Ele é mais um canal que veio para ficar. Uhum, Eu diria que não é só o e-commerce, é a questão digital, né? Então a gente não precisa
nós não é que não precisa, nós não devemos olhar a digitalização como uma ameaça ao nosso trabalho. Pelo contrário, ele é complementar ao nosso trabalho, Uhum. tá? Por quê? De experiência em experiência, tá? Então, na Mondelez, eu fui responsável aí por fazer o Go Live lá da loja Mondelez, a qual o Theo Vieira depois assumiu. Na verdade, ele assumiu quando eu fiz o Go Live ali e, cara, deslanchou, né? Mas qual que era a estratégia, qual que era o objetivo ali básico da Mondelez quando lançou? Né? Isso foi em 2019, tá? Era o quê? Aumentar a frequência de compra do pequeno varejo, sem a necessidade de um vendedor passar lá. Porque a gente entende que o canal distribuidor tem um custo muito alto por visita. E quanto mais você quer penetrar, quanto maior a distribuição, ou seja, quanto menor o varejista, mais difícil é você subsidiar aquela visita. Ou seja, como que eu aumento essa penetração sem a necessidade de um ser humano passar lá? Uhum. Essa era uma das oportunidades que a Mondelez viu. A segunda é, se eu positivei, eu preciso aumentar a frequência, eu preciso vender mais vezes também onde eu vendo. Uhum. Né? Então, basicamente, duas coisas muito básicas hoje, né? Que a gente olhou e falou assim, cara, vamos digitalizar através do nosso distribuidor. E é por isso que eu falo assim, nós não devemos olhar a digitalização como uma ameaça. Por quê? O ser humano ele é o embaixador da ferramenta. E foi essa estratégia que a gente adotou na Mondelez na ocasião, ou seja, a equipe de vendas do distribuidor, ela era a embaixadora da ferramenta. Então, ela levava a ferramenta, levava a solução para o pequeno varejo e falava, olha, se você comprar por aqui, você tem ainda um pack promocional, você tem um desconto, você tem alguma coisa diferenciada pela solução digital, né? Inclusive, quando eu não conseguir passar aqui, você pode fazer esse pedido por aqui, pelo aplicativo, e nós vamos te entregar do mesmo jeito. E, inclusive, eu recebo a comissão por isso, Uhum. né? Uhum. Então, primeira coisa, não era para substituir o ser humano, mas sim aumentar a eficiência do que ele já fazia, Uhum. né? Então, é um complemento. É uma coisa que vai melhorar a nossa eficiência, vai melhorar a nossa distribuição e todos os KPIs da indústria, tá? Então, foi por isso que a Mondelez optou por lançar. Mais uma vez, depois o Theo assumiu essa cadeira, cara, voou, né? Porque isso nós lançamos em 19, em 20 veio a pandemia, você imagina o boom que Sim, fez, sim, tá? sim. Fui para Bombril. Cheguei na Bombril, mais uma vez, janeiro, março, lockdown. Aí, os cara, engraçado, né? Aquela bagunça, aquele desespero. Levantei a mão pro diretor lá e falei assim, cara, nunca fiz o marketplace. Mas, cara, eu me viro, você quer que eu faça? Porque eu já toquei um projeto para pequeno varejo, né? E2B, lá na Mondelez, cara, eu posso tentar fazer aqui, você quer? Por favor, faça. Cara, em um mês, eu desenvolvi um parceiro que faria toda a parte de fulfillment pra gente, para entrar no Mercado Livre. Me reuni com o time do Mercado Livre e, cara, nós fomos os responsáveis por, vamos dizer, co-lançar a plataforma de supermercados do Mercado Livre. Caramba. Tá? Então, e aí, cara, a gente, né? Eu falo assim, a gente, eu falo Bombril, né? Eu na Bombril, aí eu olhava e falava, quem que é meu competidor? Cara, a Unilever, a Procter, os caras muito maiores, muito mais estruturados. Inclusive, a Unilever já tinha o Compra Agora, ou seja, a Unilever já tinha um braço dedicado para e-commerce. Nós fizemos as coisas tão rápidas na Bombril que nós ganhamos da Unilever, assim, 3 meses consecutivos, em todas as categorias que a gente participava, né? E, logicamente, quando você é menor e você ganha de um cara maior, você fala, putz, tá funcionando. E o próprio Mercado Livre reconheceu, né? Então, a gente começou a vender, vender, vender. Então, quando a gente abria a categoria de supermercados, cara, só tinha nossos produtos, depois começava a aparecer Unilever. Caramba. Isso significava o quê? Que a gente tinha mais venda. Uhum. Então, funcionou super. E aí eu falo, né? Eu tava preparado para aquilo? Não. Eu já tinha feito? Não. Eu levantei a mão, a oportunidade estava lá, falei, posso fazer? Por favor, então faz aí, amigão. Né? Não sabia, mas me virei. Em um mês, tava no ar. Um mês, o produto tava no fulfillment do Mercado Livre, nem eu acreditei. Né? Deu tão certo que o cara que a gente desenvolveu de operador, ele opera nisso até hoje, ele nunca tinha feito. Sabe o que ele fazia? Ele era distribuidor de material de merchandising para Mondelez. Caramba.
Liguei pro cara e falei assim, meu amigo, vem aqui na Bombril, tem uma oportunidade. Você entrega meus produtos no Mercado Livre, você faz todo o trâmite. Eu nunca fiz. Eu falei assim, cara, também não. Vamos não fazer isso pela primeira Vamos vez? aí? Vamos descobrir, né? Então, funcionou. Eu acho que, às vezes, assumir o risco, que é o que você falou, vamos dizer, dar a segurança que a pessoa pode arriscar, pedir que ela tenha coragem, funciona. Total. Né? Então, funcionou na Bombril. Aí saí da Bombril, vim pra Haribo também. Mais uma vez, né? Aqui o objetivo, logicamente, central era aqui account, cash and carry. Mas também e-commerce, falei assim, já fiz na Bombril, já fiz acerto na Bombril. Vamos entrar no Mercado Livre? Vamos. Só que aí eu já sabia como fazer. E aí foi muito mais rápido, né? 2 semanas estava dentro do Mercado Livre. Entendeu? Então, contei um pouco do que eu fiz, né? Também na Haribo, fechei parceria com o Compra Agora para entrar no pequeno varejo através de parceiros de e-commerce também. Então, acho assim, a gente precisa dedicar tempo para conhecer esse novo canal, tá, César? E aí, quando eu falo tempo, não vou te falar que eu sabia tudo. Não. No ano passado, eu fiz um MBA na FIAP, aqui na Paulista, tu me comentou isso aí. para entender um pouco. E aí, qual que era o MBA? Cara, transformação digital, falava de tudo um pouco. Né? Criptografia, inteligência artificial. Cara, nunca tinha olhado. Então, hoje, não vou falar que eu sou profundo conhecedor, mas vamos dizer que o básico, porque dificilmente você fala que tem um cara profundo conhecedor nessas novas tecnologias hoje. Não, sim. Né? Então, eu acho que é uma coisa que veio para ficar, César. A gente precisa estudar muito sobre isso. Incentivo minha enteada, inclusive. Minha enteada tem 16 anos, se ela vai ouvir isso aqui depois, ela vai falar, eu vou te matar. Mas incentivo muito ela a estudar isso. Porque vai transformar a nossa vida. Total. Literalmente, em todos os sentidos. Tanto do ponto de vista profissional, como consumidor. Você vai comprar pelo celular. By the way, na China, hoje, você compra com a palma da mão, cara. Você não precisa mais de celular. Né? Há 15 anos atrás, eu fui pra China a trabalho. Naquela época, já se pagava lá pelo... Esqueci o nome. WeChat. WeChat. Naquela época. Hoje é com a palma da mão. Gente... Não vamos reconhecer que vai mudar? Será que a gente pode, né? Você quer tampar os olhos para isso? Não, veio para ficar. Eu acho que tenho certeza, a gente precisa estudar muito isso. E por mais que você estude, você sempre vai estar atrasado, porque a molecada vai estar na nossa frente. Aqui na sala, eu tenho 46, os alunos lá, Luiz, né, os molecadas na minha sala, ô tio. É difícil, cara, agora começa a se chamar de tio. Mas aconteceu, e a gente tem que reconhecer que a gente tá para trás, gente. Né? Então tem que correr rápido para alcançar. Sem dúvida. Mas eu acho que também tem uma combinação, né, cara? Porque assim, até eu te pedi para te comentar isso, né? Acho que tu comentou lá no nosso papo sobre essa situação, né? Aí falou que acho que tu comentou para algum professor, pô, cara, será que eu tô num lugar, será que isso aqui é para mim e tal? E aí ele te falou que era, né? Lembra? Sim, bom ponto, César. Aí eu acho o seguinte, tá? É complementar. O conhecimento que eu tenho com o pessoal, um dev, Exato. você senta com um dev, o cara não tem a menor ideia, ele sabe codar. Exato. Só que ele não sabe qual que é a necessidade. É igual o seu case, cara. Exato. Né? Então, uma pessoa que tem experiência, ela sabe o que precisa ser feito, qual que é a oportunidade que a gente precisa capturar. Exato. Porque o dev, ele sabe programar, mas ele não sabe o que tem que ser feito. Né? Não todos, logicamente, tem alguns aí que sabem, né? Não quero generalizar, mas eu acho que é complementar a experiência, tá? E qual que é a graça disso? E é por isso que eu falo, nós não devemos encarar a digitalização como uma ameaça ao nosso trabalho. Pelo contrário, quanto mais rápido a gente reconhecer que é complementar, que veio para o nosso bem, mais rápido a gente vai tirar o benefício que isso pode nos trazer. Né? Então, a gente precisa se aprofundar nisso e fazer a roda girar. Entendeu? Não pode ter resistência à transformação. Não podemos. Né? E eu falo assim, tem vários cases de sucesso aí que estão acontecendo, né? A Mondelez mesmo desenvolveu várias ferramentas, né? Então, para atender consumidor final direto, para atender pequeno varejo, ou seja, hoje praticamente a malha distribuidora da Mondelez, ela tem lá a própria plataforma que também ajuda a vender, né?
Inclusive, a Mondelez tem uma estrutura de distribuição muito forte, com diferentes modelos de distribuidores, né? Não sei exatamente qual a profundidade que está a digitalização ali, mas eu sei que está funcionando muito bem. Claro. Tá? Então, quem mais poderia? Entendeu? Logo o varejo vai também, já tem, né? O GPA tem já faz muito tempo, né? Uhum. Mas qual vai ser o próximo passo? Né? Então, eu acho que a gente precisa se unir com o varejo, né? A gente, que eu digo, a indústria. Cara, é que assim, eu já comentei isso aqui em alguns outros episódios e nossos bate-papo também. Cara, eu adoro biografia, né, cara? Adoro conhecer a história e entender como é que a pessoa chegou onde ela chegou, por onde ela percorreu para criar a visão dela, né? Acho que isso é muito interessante, assim, cara. E uma das coisas que eu sempre observei, cara, como talvez um comportamento padrão em executivos de sucesso que ascenderam e tudo mais. Tem vários pontos, mas um me chama mais atenção, assim, cara, que é um pouco do intraempreendedorismo, sabe? Que é o cara entender um problema como o dele e pegar aquela oportunidade para ele resolver, né? Eu já escutei muita gente, cara, falando assim, eu não vou fazer isso aí, pô, isso aí não é pra mim, isso aí eu vou trabalhar pros outros, pra fazer isso aqui pros outros, né? Tipo assim, pra empresa é pros outros, né? E, cara, eu já falei isso na época pra colegas e falo isso pra algumas pessoas, quando eu escuto isso, eu falo assim, velho, tu tem que entender o seguinte, tu não tá fazendo pros outros, tu tá fazendo pra ti. Por quê? Cara, quando tu pega um problema desse pra desenrolar, pra desenvolver, que nem tu fez lá na Bombril, cara, me dá aqui, cara, eu desenrolo, vou ver como é que eu faço isso aqui, mas eu tenho interesse em fazer, né? O que acaba acontecendo, né, cara? Tu traz esse conhecimento pra tua carreira, então tu tá fazendo pra ti, porque tu adquiriu um conhecimento que ninguém te tira e que tu vai capitalizar ele ao longo da tua trajetória, porque, pô, tu vai entender essas conexões, né? E aí, trazendo isso, cara, porque esse comportamento, ele te tira a zona de conforto, ele faz tu expandir teu conhecimento, e tá sempre em constante provocação, né? E isso faz com que tu cresça. E quando tu falou lá do teu MBA, cara, eu me conectei muito naquilo, porque, né, eu já te falei isso, né? A Sellers, ela nasceu, uma empresa de tecnologia, mas eu não sei escrever uma linha de código, né? Tipo, às vezes quando alguém pergunta assim, cara, eu trabalho com o quê? Assim, fora do nosso mercado. Eu trabalho com o quê? Cara, eu trabalho em uma empresa de tecnologia. Então, uma empresa de tecnologia, assim, pô, desenvolvedor e tal. Eu falo, pô, meu irmão, não sei, acho que nem datilografia, né? Low code rola. Eu não sei nada disso aí, cara. Mas, assim, eu entendo do problema que eu tô resolvendo, né? Então, assim, pô, claro que a gente tem um time foda, um time bom pra caramba, que foi entendendo, e obviamente hoje eles já entendem, né, de todo o negócio ali, propõem melhorias e trazem soluções e tal, mas principalmente os primeiros anos ali, foi muito eu com a minha experiência entendendo um problema e dizendo assim, cara, faz isso aqui porque lá tem esse problema, a gente resolve assim. Ó, lá isso aqui ninguém faz, isso aqui tá faltando, isso aqui a gente pode fazer. E, cara, assim, por mais que eu não seja de tecnologia, a minha experiência ajudou a modelar o que a gente tem hoje, né? Então, assim, acho que só queria deixar esse ponto destacado, cara, porque para quem tá nos escutando, pô, falou de inteligência artificial, daqui a pouco o cara tá indo agora nos escutando, indo pra uma sala de compras aí, pensando no pedido e tal, fala assim, pô, cara, mas isso aí tá muito distante de mim, eu não tô. Será que eu não vou ser engolido por isso e tal, meu irmão? A tua experiência, a experiência que a gente adquiriu, ela tem muito valor, porque tem muita coisa para ser resolvida. E talvez a gente esteja no melhor oportunidade, né? De quem é intraempreendedor e queira fazer e queira usar a expertise, a experiência para desenvolver algo, porra, o que não falta é ferramenta, né? E o que não falta é problema para resolver. Tá tão próximo já, César. Dá exemplos reais aí de coisas que acontecem rotineiramente, né? Você vai calcular o benefício de um investimento, vai calcular o ROI, né? Vai projetar uma demanda. Cara, hoje já tem botzinho aí que faz tudo isso pra gente. Uhum. Né? Então, o processo de S&OP de uma companhia
gera um botzinho, ele já sabe cada um dos KPIs que você vai ter, cada lift factor que você quer ter, ou seja, a distribuição pode trazer tanto com tamanho de investimento, o preço pode trazer tanto com tamanho de investimento por canal. Ou seja, um botzinho resolve um processo de S&OP praticamente inteiro quando se diz respeito a projeções. Uhum. Isso está aí, gente. Né? O vendedor está muito longe. Não está longe, amigo. O carro que você dirige hoje da companhia, ele já tem IA. Já tem. O seu celular está cheio de IA. Né? Então, não está longe. Está aqui. Está hoje já. Né? Eu acho que esse ponto que você fala de assumir a responsabilidade, de se desafiar, eu acho que é muito importante. Em qualquer posição, Total. em qualquer nível hierárquico, em qualquer departamento. Né? Então, as oportunidades estão aí. Sobe e aprende quem quer. A verdade é essa. Então, acho que cabe a nós, cada um dos profissionais, qualquer nível hierárquico que estiver, assumir o desafio. Olhar e falar, olha, existe uma oportunidade. Não sei. Não tem problema não saber. Tem problema você não querer saber e não se desafiar a chegar lá. Então, assuma o risco. Né? Peça ajuda. Estabeleça alianças para que você possa desenvolver. Total. Né? Cara, o céu é o limite. Eu acredito nisso e um professor da SPM me falou isso. Falou, Michael, o céu é o limite. Falei, excelente, o professor. Vou assumir isso na minha vida, cara. E levo. By the way, assumi a posição na Haribo, né? Um cara que você acabou de entrevistar, Alexandre Neda, me contratou. Gente boníssima. Gente boa, gaúcho. Uhum. Nunca tinha tocado cash and carry. Nunca tinha tocado todas as contas que accounts. Assumi como nacional dos dois canais. Eu sabia? Não sabia. Tá acontecendo, não tá? Né? Não sabia e transformei o negócio. Transformei sozinho? Não. Como time. A empresa trabalhou para transformar o negócio. Então, eu acho assim, a gente tem que ter coragem de assumir os desafios. Pode errar? Pode errar. Você só não pode ser resistente, assumir que você errou, para você mudar rápido. Basicamente isso, né, cara? Cara, muito legal, muito legal. Bom, deixa eu, aproveitando que a gente falou da Haribo aí, cara. Pô, a Haribo, a gente teve o Nedel aí aqui com a gente. Muito gente boa, foi muito legal também o papo com ele. E, cara, a Haribo é uma empresa, né, alemã, multinacional, líder global, né, nos segmentos que atua, chegando no Brasil, né, com uma cultura quase que de startup, né, tipo aquela coisa, cara, pivotando, ajustando, crescendo, escalando e tal, dinâmica, inovadora, né, com uma pegada mais jovial do ponto de vista de negócio, de modelagem, né, então, cara, como é que tá sendo isso, assim, porque até eu separei aqui, né, tu comenta sobre foco em planejamento estratégico e omnichannel, né? E, cara, como é que tá sendo implementar essas estratégias? Como é que tá sendo essa vivência nesse novo modelo de cultura? Sim. A Haribo é um presente na minha vida, tá, César? Porque, pensa o seguinte, eu fui 6 anos Unilever, quase 14 anos, 13 anos e muitos meses aí de Mondelez, aí 1 ano de Bombril e Haribo. Né? Então, grandes multinacionais, e vim para uma multinacional que é enorme fora do Brasil, porém pequena aqui dentro. E realmente a gente trabalha num formato de startup. Só que qual que é a graça da startup? As coisas acontecem, gente. E acontecem rápido. E a gente imprime o ritmo que a gente quer na empresa. Né? E isso é maravilhoso, porque enquanto as grandes perdem tempo, a gente ganha, gente. Né? Então, logicamente que é necessário se estabelecer prioridades, porque quando se está entrando num país, tudo é oportunidade, né? Então tem mato alto para cortar. Legal, quais são as prioridades? Prioridades claras para o time. Acompanhamento, desenvolvimento do time. Né? Sou diretor hoje, mas estava explicando para você, 7 da manhã estava no Atacadão hoje, 2 da tarde estava no Açaí, 6 da tarde, 6 atrasado, né? Desculpa. Tava aqui. Mas a vida é corrida, mas as coisas acontecem. Né? Então, acompanhar o time no dia a dia. E por isso que eu estou explorando tanto esse ponto, sabe? Encorajar o time a ter coragem de errar. Só que reagir rápido. Não tem problema errar. Vamos tentar, gente. Nunca fiz, não tem problema. Vamos fazer juntos. Vamos trabalhar juntos. Vamos aprender juntos para chegar lá juntos. Acho que
Essa é a graça da Haribo, né? Quem me indicou para vir aqui foi o Douglas, o amigo do Wanderson, trabalha comigo. Cara, também, assumi o canal distribuidor há pouco tempo. Sou profundo conhecedor do canal distribuidor? Não posso falar que sou. Né? Tive uma passagem pela Bombril, fui RTM pela Mondelez, dá uma bagagem sim, mas, cara, quem é o profundo conhecedor de canal distribuidor? O Nedel. Né? Sei tudo? Não sei. Mas vou fazer acontecer. Tenho certeza que vou. Posso bater a cabeça? Posso. Só que eu vou assumir o erro e vou mudar. Então, e a Haribo tem isso de bom. A Haribo, cara, tem que ser rápido? Tem que ser rápido. Tem que fazer tudo? Tem que fazer tudo. Só que as prioridades estão muito claras. Né? Muito legal. O que a gente tem que dar como próximo passo? E próximo passo? E próximo passo? Porque dando o próximo passo correto, a gente vai crescer. Cresceu? Legal. Um passo maior. Cresceu? Passo maior. Então, essa é a graça, assim, dá orgulho quando você vai para fora, né? Você vai para fora, você entra numa loja da Alemanha, lá eu entrei no Macro, lá que é um casting da Alemanha. Cara... Sonho. Nossa, eu entrei na loja, 12 módulos para categoria, dos 12 módulos, 10 da Haribo. Eu falei, nossa senhora, era bala, meu amigo, que não acabava mais, né? Então, assim, esse é o tamanho da oportunidade que existe no Brasil, o consumo per capita, né? O reconhecimento do varejo para essa categoria, que ainda não prioriza tanto o espaço da gôndola para essa categoria, acho que é uma das oportunidades. Por quê? O consumo per capita é baixo, logicamente o pessoal vai para um cash, vai para um atacadão, vai comprar o quê? Não vai, ninguém sai de casa para ir no atacadão pensando, vou comprar balas de gelatinas, né? Primeiro, o destino para a compra de balas é uma loja Americanas, por exemplo. Né? Tanto que o espaço, você vê, né? A priorização de espaço de uma loja Americanas é de balas, é de snacks como um todo. A indulgência na veia, né? Exatamente. Então, esse é um desafio, né? Como que a gente faz, por exemplo, fazer com que a categoria cresça desproporcionalmente aos outros snacks para ganhar espaço dentro de snacks, para fazer balas crescer, snacks crescer dentro das demais categorias que, por outro lado, tem muitas categorias que são comoditizadas. Cesta básica é comoditizada. Isso traz dinheiro para o varejo, também é uma solução para o varejo como um todo, né? Então, a gente está nesse desafio de desenvolvimento de categoria. Temos uma estratégia de portfólio muito diferenciada, né? Que faz com que a categoria também cresça. Né? Logicamente que a gente quer ganhar share. Claro. Né? Então, e rápido. Né? Igual a startup. O lema da startup, cara, esses Lean Startup e tudo mais, é o If you fail, fail fast, né? Tipo, cara, se é pra errar, erra rápido. Né? Exatamente. Não tem problema errar, só erra rápido, né? Errou, resolve. Pivota, errou, sabe? É isso, né? Tipo, não fica chorando em cima do erro. Né? Olhou, errou, ajusta, tal, vai. Cara, pode errar várias vezes, agora erra rápido, né? Não tenta morrer abraçado com aquele erro, tipo, não, deixa eu fazer um puxadinho aqui. Não tem luto. É bem nisso. Cara, deixa eu aproveitar, entrar nessa linha, cara, uma experiência executiva muito legal, com muito case legal pra caramba, tá num novo momento, numa nova cultura, num novo ambiente, e tudo isso, cara, obviamente forja o teu modelo de liderança, né? Forja o teu modelo de como conduzir isso com o time. Tu já falou um pouco aqui, mas, cara, como é que tu direciona o teu time? Como é que tu capacita eles? Como é que tu consegue compartilhar a tua visão? Como é que é o teu modelo de gestão, assim? Minha gestão é muito próxima do meu time. De praticamente todos do meu time. Primeiro, eu tento passar o conhecimento que eu tenho para eles. Né? Mais uma vez, eu tenho uma veia de pensamento estratégico muito aguçada. Né? Eu não sou um profissional que toma decisão sem ter nenhum fundamento. Rasa, né? Primeira coisa, fact-based. Né? Você precisa ter fatos para tomar decisão. Né? Precisa se analisar o cenário. Precisa tomar a decisão correta. Eu não tomo uma decisão errada sem antes ter analisado. Eu errei, mas eu errei analisando, né? Sim. Vamos falar que a gente tá falando, Claro. Pode ser que erre, mas, cara, eu tomei a decisão dentro do melhor que eu tinha. A primeira coisa é isso que eu ensino no meu time. Olha, analisa.
se prepare, não vai para uma negociação sem se preparar. Analisa o cenário, analisa a concorrência, analisa a necessidade do consumidor, do cliente também, né? É necessário se preparar. É necessário estudar, César, na verdade. E quando eu falo se preparar, eu falo do ponto de vista pessoal, profissional, tudo. Você tem que estudar. Você tem que chegar lá no cliente para atender a necessidade dele, para dar o seu melhor. Você dando o seu melhor, ainda assim, o concorrente pode ser melhor que você. Mas você tem certeza que você estudou, você levou a melhor proposta que você poderia. Então essa é a primeira coisa que eu falo para o meu time. E eu não só falo, eu dou exemplos, né? Não sei fazer, não tem problema. Vamos fazer junto. Eu vou te ensinar a primeira vez. Eu vou te suportar na segunda vez, mas a terceira vez você precisa fazer. Né? Então, esse eu acho que é o principal pilar que eu tenho como liderança. Não tem problema você não saber. Tem problema você não querer saber. Eu te ensino a primeira vez, te ajudo na segunda, a terceira você tem que andar. Né? Então, essa é uma coisa. A segunda coisa, risco compartilhado. Né? Então, olha, vamos para esse caminho, quais são os riscos, estão aqui, aqui, aqui. Vamos alinhados. Prioridades claras para o time. E, logicamente, acompanhamento. Funcionou, não funcionou? Por que não funcionou? Vamos mudar. Ou funcionou? Intensifica. Faz o rollout. Vai para outros clientes. Entendeu? Então, acompanhamento próximo, parceria mesmo. Acho que, resumindo uma palavra que eu tenho com o meu time, é parceria. Né? Vamos ter momentos bons e vamos ter momentos ruins. Né? Eu brinquei lá fora, né? Nem sempre a gente senta e é só alegria, né? Tá, mas é dessa forma que eu conduzo o time comercial e todas as áreas que eu toquei. E eu falo assim, outro exemplo, né? Falando de time, quando eu assumi a cadeira de Páscoa na Mondelez, eu nunca tinha passado pela cadeira de marketing antes. Eu estava pronto? Não. Peguei uma BU enorme para a Mondelez. E como que eu toquei? Como que a gente ganhou share? Risco compartilhado. Eu não tenho problema de falar não sei. Né? Desde que o time saiba, eu vou chamar o time, vamos fazer junto. Vamos aprender juntos, vamos assumir os riscos juntos e vamos entregar juntos. Pode ser que saia alguma coisa errada, pode ser. Nem toda estratégia que eu defini para Páscoa foi bem sucedida. Putz, sortimento infantil voou. Cara, fui para a China negociar brinquedos. Já tinha ido para a China negociar alguma vez? Fala mandarim? Não. Peguei o avião, fui para a China negociar brinquedos. Por quê? Reduzi custos, aumentei o valor percebido dos brinquedos. Cara, tivemos um portfólio matador de Páscoa. Ganhamos share. Né? Então, isso porque encorajei o time. Já tinha sido um profissional de marketing? Nunca. O que eu precisava entender? A necessidade do consumidor. O que uma criança queria? Chocolate? Não, brinquedo. Vou me entregar o que a criança quer, gente. Simples. Né? Então, é essa forma que eu uso para liderar. Nem sempre eu sei a resposta. Mas o time sabe. É só a gente saber trazer o time para próximo e construir com eles. Co-criar é a palavra. Né? Acho que falar liderar soa bonito, né? Mas a gente co-cria com o time. Né? Quando você co-cria, o cara participa. Não vira o seu plano. Vira o plano do time. Cria engajamento. Acho que esse é o segredo. Legal, cara. Porra, legal pra caramba. E é um case monstruoso, né, cara? Que só através da liderança tu consegue fazer tão rápido e tão impactante né, uma ação como essa que tu citou agora, né? Que é um desafio enorme. Cara, eu tava olhando assim, a gente vai batendo papo, velho. E o tempo voa, né? Eu tava olhando agora. Você olhou pro relógio, lembra? Tá fechando 1 hora já, cara. Que a loucura, assim. Mas ainda não acabou. Quero ainda te perguntar mais algumas coisas aqui. Mas eu olhei assim, deve estar uma meia hora. Eu falei, eita porra. Aí muitos minutos. Passou mais do que eu esperava. Cara, deixa eu te fazer Quero te fazer pelo menos mais 2 perguntas, tá? Pelo menos mais 2. Quero falar aqui Cara, falar um pouquinho assim na tua visão. A gente falou um pouco, tá? Sobre a tecnologia, sobre essa transformação e tudo mais. Mas eu queria que tu, falando assim de futuro, o que tu entende como
como fundamental para o pessoal que está nos escutando, daqui a pouco tá no início de carreira, ou tá no meio da carreira, né? Tá ali numa posição de coordenação, gerência, alguma coisa assim, que tá vendo todo esse movimento acontecer, a inovação aconteceu, a tecnologia transformar e tudo mais. O que que tu indica, cara, como o que que a gente tem que estar atento para o futuro e o que que talvez essas pessoas precisariam se preparar, né, para poder estarem prontos para esse futuro que vem para frente no bem de consumo? Primeira coisa é o que você falou agora há pouco, César. Independente da área que você está, empresa, momento, nunca olhe o desenvolvimento como para os outros. Eu não vou fazer um curso de inglês se a empresa não pagar. Primeira coisa, o desenvolvimento é para você, para sua vida pessoal, profissional, para você. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, tenha coragem de arriscar. Coragem é fundamental. Se você não tivesse coragem, você não tinha aprendido a andar. Começa por aí. Então, assuma a responsabilidade do seu desenvolvimento, tenha coragem de errar, cuide das alianças, né? Então, estar bem com os pares, com os amigos, com o chefe, criar relações de verdade, né? Verdadeiras, é fundamental, indiferente da posição que você esteja, seja aqui ou em qualquer outro lugar, né? Eu acho que essas 3 coisas são fundamentais para qualquer área nível hierárquico, o César. E aí, logicamente, tecnologia, gente, precisa estudar, precisa procurar, precisa dedicar tempo, né? Existem inúmeros cursos hoje online gratuitos e de qualidade. A FIAP divulgou vários cursos gratuitos em português. Inclusive, universidades super gabaritadas também têm cursos gratuitos. O Catraca Livre libera direto aí, anuncia direto vários cursos online de tecnologia. A USP tem cursos de tecnologia gratuitos. Então, não existe hoje desculpa de eu não tenho recursos para estudar. Eu não tenho recursos para me preparar. Existe solução para você se preparar. Basta você querer. Cara, para encerrar, assim, né, falando aí mais de uma maneira geral aí, que eu acho, assim, né, acho que o principal, eu me sinto privilegiado de poder estar aqui, cara, e de conhecer tanta gente legal, tanta história legal e trocar e tudo mais. Mas, assim, eu acho que, né, o a gente, como Sellers, tenta fazer, a gente acredita muito numa tríade, né, cara, que são o que a gente precisa como empresa, né? Nossa missão como empresa é a gente, para isso tudo funcionar, a gente tem que ajudar em construir processos mais estruturados, né? Através de ferramenta, né? E motivação de pessoas, né? Então são processos, ferramentas e pessoas, né? A Sellers, a gente estruturou um processo digital, né? Para ajudar ali as pessoas a analisar vendas, a implementar processo, chegar lá na ponta, comunicar, etc., através de uma ferramenta e ainda com a possibilidade de motivar pessoas, né? Mas o que a gente, nesse pilar de pessoas, além da própria ferramenta, a gente investe muito nessa vertical de educação, né? Que é completamente sem expectativa sem fins lucrativos, né? Essa parte de educação das Sellers, a gente faz os podcasts para fomentar e tudo mais, para poder trazer histórias que inspiram, né? Trazer até conteúdos que ajudem a transformar. E esse é o privilégio que a gente acaba tendo, né, cara? Porque a gente conhece histórias mais diversas, como a tua, como de todo mundo que passou até aqui, né? Até hoje aqui. E a gente está conseguindo abrir essa possibilidade para quem está aí no mercado, que está no nosso mercado, que não tem a oportunidade de falar contigo, porque não te conhece, enfim, né? Porque está daqui a pouco lá numa outra parte do país e tudo mais, e a gente consegue criar um canal para que essas pessoas consigam ter essa mesma oportunidade que a gente está tendo aqui. Me fala um pouquinho, Maicon, como é que um pouquinho da tua visão e teu conselho para os profissionais que aspiram chegar onde tu chegou, né? O que tu acredita que foi importante para te modelar nessa sua trajetória e que
que conselhos tu daria para essas pessoas aí que estão em transformação? Tá. Primeira coisa, você tem que ter clareza de onde você quer chegar. Planejamento é fundamental, porém, não garante que todos os passos vão ser executados conforme você planejou, né? Mas começa por aí. Eu quero chegar em qual posição, em qual empresa que eu quero trabalhar, em qual segmento. Defina a área fim que você quer chegar. Legal, ok. Para chegar lá, o que você precisa fazer? O que você precisa estudar? Quais são os skills necessários para você chegar naquela posição? Quais são as experiências que você tem que ter para chegar naquela posição? Porque você planejando, pode ser que você não consiga cumprir. Só que a beleza de você se planejar é que você vai saber, olha, eu devia ter cumprido isso, eu não cumpri. Qual que é o plano B? Você tem que liderar a sua carreira, a sua vida, né? Então, olha, não funcionou o plano A, vai para o plano B. Legal, funcionou, já pula para o próximo step. Mais uma vez, que eu preciso me preparar, tanto do ponto de vista de skills quanto de experiências, né? Que ambiente que eu tenho que frequentar, por exemplo? Pode ser que você tenha que mudar um ambiente que você frequenta. Pode ser, gente. Mas você tem que ter clareza. Então, primeira coisa, planejamento claro com cada passo que você tem que dar, plano B, plano C, que pode ser que dê errado. E se você for mandado embora? Você planejou isso? Né? Você acabou de ter um filho, foi mandado embora. Você estava planejando isso? Não, não estava. Tem que reagir, né? Então, primeiro, planejamento. Segundo, putz, não fique de luto. Reaja rapidamente. Erre, mas erre rápido, como nós conversamos várias vezes aqui, né? E já vai pro plano B. Fui mandado embora, legal. Plano B. Pá. Vai crescendo. Acho que, falando assim, parece ser simples, mas tem que ter coragem. Tem que ser o líder da vida, né? A vida é sua. Você tem que liderar. Não pode esperar ninguém. Não pode esperar o RH tá para ajudar, mas não pode falar assim, o RH não me fez um plano de carreira. Você tem que fazer o seu plano de carreira, não é o RH. A vida é sua, né? Fato. Basicamente isso, César. Fato. Muito legal. Michael, cara, mais uma vez, assim, obrigado demais por ter vindo, por ter topado o papo, por ter compartilhado a tua história, por ter compartilhado a tua visão. A gente falou de vários assuntos muito legais, falamos de estruturação de canal de distribuição, de implementação de processo, de e-commerce, falamos sobre várias coisas, falamos sobre tecnologia, sobre futuro da inovação, sobre formação, sobre erro, sobre comportamento. Então, cara, foi um papo muito rico, né? Obrigado demais por ter vindo e ter compartilhado tudo isso com a gente. E, cara, para quem quer te seguir aí nas redes sociais, te conectar, não sei se tu LinkedIn, alguma rede social que tu indique, e fica à vontade de dar o teu recado final aí para quem está nos escutando. Primeiro, César, obrigado pela oportunidade de estar aqui. Me sinto lisonjeado de poder estar aqui. Só passaram pessoas aqui fenomenais pelo Sellerscast. Sellerscast, isso aí. Me sinto muito lisonjeado de estar aqui. Obrigado pela oportunidade. Quem quer me contactar, tem o LinkedIn, Maicon Vieira. Meu Instagram, nem sei meu Instagram. Deve ser Maicon Vieira também, alguma coisa assim. Meu Maicon é diferente, Maykon. A gente vai deixar o link aqui Vieira. Na descrição. E aí, pode contactar. Estou aberto a conversar com todo mundo aí, tá bom? Obrigado pela oportunidade, obrigado por quem assistiu também, né? Espero que gostem. Com certeza. Gente, assim, obrigado mais uma vez por ter nos acompanhado, né? Para quem quiser saber um pouquinho mais sobre a Sellers, aí entra lá no nosso site, sellers.com.br, né? Conhece mais sobre a nossa ferramenta, né? Se achar que faz sentido para você, clica lá, pede a demonstração que o nosso time de vendas vai ter o maior prazer do mundo em demonstrar isso tudo para vocês. E para quem está nos seguindo aqui e acabou de assistir, diz assim, cara, muito legal, acho que tem muita das informações que algum colega, algum amigo, né, alguém talvez goste e queira receber, por favor, compartilhe essa informação, compartilhe isso que eu acho que pode ajudar cada vez mais pessoas e essa é a nossa missão aqui. Beleza? Obrigado pela tua audiência mais uma vez e até o próximo episódio do Sellerscast.